quero compartilhar com você um texto que está lá em Lucas, capítulo 18. Amados irmãos, eu tenho pensado seriamente em tudo que nós vivenciamos. É preciso, irmãos, a gente não pode esquecer que tudo que Deus faz ou permite que aconteça tem um propósito. Tudo. Você já me ouviu pregar isso muitas vezes aqui nos sermões sobre as quarentenas da Bíblia. E desde então que os cultos voltaram, nós temos pregado sobre como estarmos preparados para o pós-pandemia. E eu tenho dito para os irmãos que nenhum tempo está perdido, nenhum sonho deve deixar de ser sonhado, porque Deus, Ele não precisa de um ano para realizar a sua obra, Ele não precisa de 2 anos para realizar a sua obra, Ele não precisa que uma economia esteja perfeita para completar a sua obra, Ele não precisa que os sinais econômicos sejam favoráveis, Deus não precisa de ajuda externa. Enquanto os economistas, especialistas, filósofos e tudo mais olharem para este ano dizendo, este é um ano perdido, este ano agora é morto, é como se não existisse, para o servo de Deus que crê que em todas as coisas há o propósito do Senhor, nós não olhamos dessa forma, nós não pensamos dessa forma, nós sabemos que em tudo há um propósito e Deus não deixa de fazer a sua obra em nossas vidas. Na verdade, queridos, quando a pandemia foi pensada, ela não foi pensada para o nosso mal, porque Paulo já nos alertava, quase 2000 anos atrás, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. De forma que a pandemia trouxe desconforto, trouxe medo, trouxe problemas, mas ela não foi inteiramente para o nosso mal, porque mesmo aquilo que Deus permite, que de alguma forma nos entristeça ou traga algum desconforto, há uma lição, há um aprendizado, há um propósito final por trás de tudo isso. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos olhar para a pandemia com o olhar correto. Será por causa da pandemia isso aconteceu? Não foi por causa da pandemia que isso aconteceu. O que aconteceu durante a pandemia aconteceu porque já era fraqueza nossa. Porque há muitas pessoas que passaram pela mesma pandemia e não vivenciaram as mesmas frustrações ou as mesmas perdas. A pandemia, na verdade, ela trouxe à tona, ela revelou as nossas fragilidades. Muitas pessoas disseram, fulano voltou para o vício por causa da pandemia. Não foi por causa da pandemia. Porque uma pessoa que se mantém firme nos seus propósitos, nas suas convicções, pode vir pandemia, pode vir terremoto, o que for. Agora, se a pandemia ela revela fraquezas, ela também revela forças. Se pessoas deixaram de orar, é porque já não oravam antes. Se pessoas deixaram de ler a Bíblia, é porque já não liam antes. Porém, se elas revelaram fraquezas, elas também revelaram forças. Porque elas nos mostraram que, apesar de todas as dificuldades, e isso os nossos cultos de oração têm testemunhado todas as semanas, é que apesar de todo mundo, de um modo geral, estar sofrendo muito, nós temos visto pessoas que na pandemia, que têm recuperado família, que têm restaurado o casamento, que é na pandemia que tem aprendido mais de Deus, que é na pandemia que arrumou um emprego, que é na pandemia que começou um novo negócio. De forma que a pandemia, queridos, ela não é a culpada de nenhuma das nossas fraquezas. As fraquezas já existiam e quando a pandemia chegou, ela escancarou. Porém, ela também revelou oportunidades e ela também revelou algumas forças, algumas oportunidades, algumas virtudes que nós tínhamos. E é justamente pensando sempre nessa perspectiva de como a gente tirar o melhor proveito, de como a gente trabalhar nesse segundo semestre para rever aquilo que aparentemente o primeiro semestre se perdeu, é que eu quero falar desse personagem, esse homem que é muito conhecido pelo título de cego Bartimeu. Então, Lucas, capítulo 18, deixa eu ligar aqui, Lucas, capítulo 18, vamos ler comigo essa história? Você acompanha aí, do verso 35 ao verso 43, diz assim, ao aproximar-se Jesus de Jericó, vamos lá, gente? Um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola, quando ouviu a multidão passando e perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando.
Então ele se pôs a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que iam diante o repreendiam, para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi. Guilherme, como é que você acha que foi esse segundo grito? Mais alto, né? Diga aí para mim, como é que você acha que foi esse segundo grito? Eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que foi isso mesmo. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou o quê? O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Quando eu li esse texto, isso me fez lembrar uma frase de um teólogo americano chamado Matthew Henry. E ele diz uma coisa interessante. Algumas vezes Deus nos ensina o valor das suas bênçãos mediante a ausência delas. Às vezes, para que eu e você aprendamos o valor de alguma coisa, a gente precisa perdê-la. A gente precisa se ver sem. O que essa pandemia trouxe foi justamente nos roubar certos confortos, certas oportunidades, certos privilégios que nós tínhamos. Ela tirou muitas das liberdades que nós tínhamos, que outrora nós tínhamos e não valorizávamos. Eu anotei algumas coisas que eu achei interessante ao longo dessa pandemia. Algumas frases que eu ouvi e que eu não esperava ouvir. Uma delas, por exemplo, foi de alguém que não tinha uma frequência regular na igreja. E com 2 meses de pandemia, lá pelo mês de abril, a pessoa lhe diz assim: eu estou com tanta saudade da igreja, eu não vejo a hora de poder voltar. Estávamos ainda naquele período de vai chegar no pico, e aguarda mais um pouco, daqui a pouco, aquela coisa que foi a novela, foi abril, foi para maio, foi para junho, e o pico nunca veio, é sempre uma reta da BR-432 que vai dar lá em Águas Belas, sempre reta. A gente nunca chegava nesse pico. Mas eu ouvi isso, e eu disse: meu Deus, havia culto, e a pessoa não vinha, não tinha tempo, estava cansada, agora deseja e não pode. Às vezes, algumas vezes, Deus nos mostra, nos ensina o valor de suas bênçãos, das oportunidades que Ele nos dá, quando a gente fica sem elas. Nós sentimos durante esse período da pandemia o que a igreja perseguida sente a vida toda: a proibição, a impossibilidade de fazer o que se quer e de simplesmente viver a fé. Uma outra frase de um teólogo, também de um pregador muito conhecido, chamado Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: há virtudes em nós que jamais seriam descobertas se não fossem as provações que Deus envia para passarmos. Se de uma forma, se por um lado eu preciso perder para poder dar valor, para sentir a importância daquilo, para que quando eu tenha a oportunidade de poder fazer de novo, eu possa valorizar, eu não possa mais deixar a troco de banana. Por outro lado, queridos, a provação também nos ajuda a conhecer lados da nossa vida, forças que nós não tínhamos, talentos que nós não tínhamos, capacidades que nós não tínhamos. Eu não sei quantos de vocês chegou no caminhar desta pandemia, no momento que chegou e disse assim: não aguento mais, eu estou enlouquecendo. Eu não sei quantos aqui passaram por isso. Quantos aqui disseram pelo menos isso uma vez? Eu acho que eu disse isso umas 10 vezes. E pode ter certeza que todas as vezes que eu disse, eu estava realmente esgotado e triste, perturbado e com medo e revoltado e querendo que aquilo passasse. Mas eu sobrevivi as 10 vezes.
Quando eu achava que agora eu não aguentaria mais, aí eu passei de novo. Aí depois veio novamente o sentimento, quando eu achava que agora eu não aguentaria mais, aí eu passei de novo. Aí depois veio novamente o sentimento e eu achava que dessa vez era melhor morrer e passar de novo. E a gente sobreviveu. E sobreviveu ajudando outras pessoas, e sobreviveu superando obstáculos, e sobreviveu tendo uma resiliência que a gente não imaginava que tinha, uma automotivação vinda da parte de Deus. A gente descobriu milagres que somente passando pela provação a gente saberia que seria capaz de vivenciar isso. E o que é que isso tem a ver com aquele cego? Justamente porque aquele cego, amados irmãos, ele não tinha a bênção de ver. E ele estava diante de um cenário totalmente contrário. O cenário não era favorável. Ora, se ele é cego, ele não tem dimensão de quem é que está chegando, ele não sabe de onde está chegando, ele só escuta vozes. Ele tem uma ferramenta, ele pode perguntar, e ele perguntou: quem é esse que está vindo? Que zoada é essa? Ah, é Jesus, tá bom, está vindo de onde? Ah, ele está vindo ali do lado norte, ele está vindo da rua tal para a rua tal, ok. Mas onde? A zoada era grande. Ele só percebeu que havia alguma coisa errada, porque era uma multidão que estava seguindo Jesus. E aquele homem se pôs a gritar. Já não seria fácil ele achar Jesus. Já não seria fácil ele ser ouvido por Jesus. Cego, diante de uma multidão, só tendo a voz. Mas sabe como aquele momento que você acha que nada pior pode acontecer? Quando você acha que tudo de ruim que já podia acontecer, aconteceu. E aí acontece mais alguma coisa, só para dar o recheio. Você pensa que já chegou no fundo do buraco, e quando viu, não percebeu que tinha outro buraco dentro do buraco. Aí as pessoas se sentem incomodadas com a atitude daquele cego. E agora ele, além das dificuldades naturais de ser cego, no meio de uma multidão, muita zoada, e só poder gritar sem saber de onde, ele ainda tem pessoas à sua volta que manda ele silenciar, que ele pare de gritar. Você pode imaginar que obstáculos são esses? Você pode imaginar a rápida decisão que esse cego precisa tomar? Se estão ameaçando ele, se estão constrangendo ele, se estão mandando ele se calar, que riscos ele poderia correr se ele desobedecesse? Como se defender? O que poderia acontecer com ele se ele continuasse insistindo em gritar, se haviam pessoas mandando ele se calar? Eu não sei o que passaria pela sua cabeça. Eu não imagino o que passou pela cabeça dele. Mas ele sabia de uma coisa. Se tudo que aquele homem, que dizem daquele homem é verdade, essa é a minha grande oportunidade. Todo risco vale a pena. O não eu já tenho, o cego eu já sou. Levar uma corja aqui, isso aí já acontece todo dia. E não tem nem como me defender. O que é que me falta? O que é que eu tenho a perder? E aquele homem encarou o desafio. E aquele homem continuou e gritou ainda mais, assim como o Guilherme fez. Gritou ainda mais, pedindo a misericórdia do Senhor. Eu aprendo uma coisa, queridos, com a história desse cego. Obstáculos e limitações não são desculpas para justificarmos as derrotas. Você pode repetir isso comigo? Obstáculos e limitações não são desculpas para justificarmos. Aquele cego tinha todos os motivos do mundo para dizer: Jesus passou e eu perdi a grande oportunidade da minha vida. Que pena, Jesus passou e eu não o enxerguei. Jesus passou, eu não sabia por onde ele estava vindo. Jesus passou, eu gritei, mas ele não ouviu. Jesus passou, quando eu comecei a gritar, mandaram eu calar, e eu tive que calar, porque senão alguma coisa podia acontecer comigo. E aí eu simplesmente perdi a minha oportunidade. Aquele homem podia ter desistido. Aquele homem tinha todas as circunstâncias desfavoráveis. Se é difícil para quem enxerga fazer certas coisas, imagine para um cego. Mas foi diante de um obstáculo como esse, diante das suas limitações, aquele cego não desistiu. Assim, lamento, mas eu não vim aqui para curar. Podia ser que Jesus não ouvisse, podia ser que Jesus não lhe desse atenção, mas o seu fracasso não poderia ser por causa dos obstáculos e das limitações. O seu fracasso, a sua derrota, não poderia ser justificada por causa das dificuldades. Entenda o ponto que eu quero chegar.
Se você tem um objetivo, você tem um sonho, não pode ser a pandemia a desculpa, a justificativa para você não chegar lá. Você não pode se usar da pandemia e do que as pessoas estão dizendo que acabou, não tem mais jeito, o ano se perdeu e tal, para que você pare de sonhar, pare de orar, pare de insistir, pare de continuar perseverando, pare de correr atrás. Porque a gente só tem agora 6 meses e não mais um ano, e você achava que só com 1 ano ou 2 anos você poderia alcançar. Você não pode jogar na pandemia a culpa. Se você não quer mais correr atrás dos seus sonhos, assuma. Você não acredita mais na possibilidade. Você desistiu. Foi você que desistiu. Foi você que não acreditou. Foi você que ficou com medo da pressão que recebeu. Foi você que ficou coagido das ameaças que recebeu. Foi você que não quis mais gritar. Foi você que não achou que a sua voz poderia ser ouvida no meio daquela multidão. Foi você. Porque aquele cego poderia pensar, não adianta eu gritar porque ele não vai ouvir, mas ele continuou gritando. Aquele cego poderia ter se calado quando o coagiram a se calar, com medo de que alguma coisa acontecesse, mas ele continuou gritando. A parte dele ele fez, independente dos obstáculos e das limitações. E você verá que o que Jesus disse para ele é: a tua fé te curou. Ele foi ouvido por causa da sua fé. Jesus parou por causa da sua fé. Ele foi curado por causa da sua fé. O que vai fazer a diferença nesse segundo semestre não é se a pandemia vai passar ou não vai passar, porque ela não vai passar. A má notícia é que ela não vai passar, porque ela não passou ainda. Ela vai se estender no próximo ano, se sair alguma vacina, daqui que essa vacina seja produzida em larga escala, que os primeiros países comprem, e quem vai comprar são os que têm mais dinheiro, e comece a vacinar, e comece primeiro grupo de risco, profissional de saúde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, criança, mulher grávida, e até chegar a todo mundo. A OMS já presume que é impossível que toda a população mundial seja vacinada contra o coronavírus em menos de 5 anos. É simples assim. Ela não vai passar. Pelo contrário, o que pode acontecer é a suspeita do que está acontecendo lá no Cazaquistão, um novo vírus. E daqui para frente, se estamos preparados para a volta de Cristo, esses são os cenários que nós veremos com cada vez mais frequência. Fomos avisados. Jesus disse: é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. São os sinais. Para o mundo, todas as justificativas servem. Para o servo de Deus, Jesus está voltando. Mas se a pandemia não vai passar, qual é a justificativa que você vai dar? Se o cego não tem como voltar a enxergar, as pessoas não vão mandar ele parar de gritar, a multidão não vai se dissipar. Se ele tem todos aqueles obstáculos, quando é que ele ia aproveitar a oportunidade de voltar a enxergar? Queridos, você não precisa que a pandemia passe para os seus sonhos acontecerem. Você não precisa que o cenário melhore economicamente, que você arrume um emprego, que você aumente de salário, que isso ou aquilo. Não, o que você pensa que é necessário, não é necessário. Uma única coisa é necessária. E nós vamos aprender com este cego. Algumas coisas me fazem admirar esse cego. E se nós tivermos as atitudes que esse cego teve, certamente nós poderemos alcançar o resultado que ele alcançou. Uma das coisas que me admira nesse cego é que as suas limitações não o impedem de perceber o que acontece à sua volta. Ele é cego, mas ele não é alienado. Ele é cego, mas ele não é surdo. Ele não tem a habilidade de ver, mas ele tem outras habilidades e que ele usa. Talvez você olhe para certas pessoas e diga: se eu fosse mais comunicativo feito fulano, eu teria mais sucesso. Se eu tivesse o curso tal, eu teria mais sucesso. Se eu estivesse trabalhando na empresa tal, eu teria mais sucesso. Porque você olha para alguém que é o seu referencial, que é mais comunicativo, ou que tem aquele curso, ou que trabalha naquela empresa, aí você diz: se eu tivesse isso, que fulano teve sucesso por causa disso, se eu tivesse isso. Não, eu posso não ter o que eles têm, mas eu tenho algo que talvez eles não tenham. Eu posso não ter a habilidade que eles têm, mas eu posso usar muito bem a habilidade que eu tenho.
A limitação dele era de enxergar, e não de falar, e não de ouvir. E o que é que a Bíblia diz que ele faz? Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? Ele sente que é uma mudança, ele sente que é uma zoada, ele sente que alguma coisa está acontecendo, e ele quer se informar. Ele não está se lamentando, feita a hiena que diz: ah, céus, ó vida. E ele não tem a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela. Ele não tem essa síndrome. Ele é só cego. Mas ele está antenado. Talvez muitas pessoas que enxergassem não perceberam que Jesus estava ali ou não tiveram interesse de saber o que era aquela situação. Mas ele não permitiu que a sua limitação o impedisse de perceber o que está à sua volta. Talvez você possa chegar onde você quer chegar com o curso que você tem. Talvez você possa chegar onde você quer chegar com a vida que você tem mesmo, é com as habilidades que você tem. Se Deus quiser que você chegue lá, o que você precisa é não deixar que as suas limitações derrotem você. Deixe de admirar e desejar o que os outros têm e passe a valorizar o que você tem. Quando Deus chamou Moisés, Deus perguntou: o que é que você tem? Ele disse: a vara, é isso que eu vou usar. Quando um problema de uma multidão com fome surgiu, o que é que o jovem tinha na mão? O lanche dele. E Deus usou o lanche. Quando a viúva precisou de dinheiro para sanar a dívida e seus filhos não serem vendidos como escravos, o que é que ela tinha? Ela só tinha azeite e panela. E Deus usou isso aí que ela tinha. Percebe, queridos? Deus usa o que nós temos. Deus usa o que nós temos. Quando Davi foi enfrentar Golias, tentaram dar as armaduras de Saul. Ele não sabia usar. Aquilo era muito importante, aquilo era muito bom, era moderno, era tecnológico, era o melhor que tinha, porque era do rei. Mas não era dele, era do rei. Quem sabia usar era o rei, não era ele. O que ele sabia usar? Aquilo que ele havia matado a ursa, aquilo que ele havia matado o leão, aquilo que ele usava a vida toda. Era a funda. Era o seu badoque. Você precisa valorizar o que Deus tem lhe dado. Não permita que suas limitações o impeçam de perceber as oportunidades que estão à sua volta. Uma outra coisa que eu admiro muito desse cego é que as suas limitações não o impedem de acreditar naquilo que ele nunca viu. Porque ele nunca viu Jesus curar. Por quê? Não era só porque ele era cego. Isso é óbvio, seria muito fácil. Mas porque Jesus não tinha ido ainda em Jericó. Essa era a primeira visita de Jesus a Jericó. A fama de Jesus se espalhou. Mas ele, mesmo que já tivesse vindo, não teria visto. Mas ele creu no que ouviu. Olha o exercício da fé, queridos. A sua limitação não o impede de acreditar naquilo que ele nunca viu. Ele acreditou. Às vezes, as oportunidades chegam, alguém chega com uma boa ideia, com um conselho. A gente precisa acreditar. Aquilo que vem de Deus traz uma confirmação e uma paz forte, inabalável em nosso coração. A gente precisa acreditar que o Senhor não nos deixará sem orientação. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, se nós perguntarmos ao Senhor e se nós estivermos sensíveis à sua voz, Ele vai falar conosco. Ele vai nos dar orientação. Ainda que a gente ache que a orientação seja grande demais, difícil demais, complexa demais, mas é só aos nossos olhos. Tudo que é novo para a gente assusta. Mas não tenha medo do que é novo. Não tenha medo de tentar. As pessoas que se reinventaram nessa pandemia foram as pessoas que estão se dando melhor. Gente que só sabia fazer uma coisa e porque a pandemia chegou e perdeu o emprego, não conseguiu fazer mais nada. Mas teve gente que fazia uma coisa, a pandemia chegou, não pôde mais fazer, ela se reinventou e está fazendo outra coisa, e está sobrevivendo. E está se dando bem. Lembre-se aquilo que Spurgeon disse. Nossas melhores virtudes, às vezes, só aparecem depois das provações que Deus muda.
E Deus nos manda passar. O que aconteceu com o cego? E disseram, é Jesus de Nazaré que está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, Jesus de Nazaré, o profeta, aquele que cura, que ressuscita, aquele que está todo mundo falando, é ele que está passando? Uma outra coisa que me admira nesse cego, as suas limitações não o impedem de enfrentar os obstáculos da cura. Nunca pense que o seu sonho vai ser fácil. Mas acredite, ele é possível. Há uma grande diferença do que é possível, mas trabalhoso. Os nossos sonhos, eles podem ser trabalhosos. Eles podem ter um caminho desconfortável, como era o sonho de José, que nós já compartilhamos aqui, 14 anos esperando. Como foi o processo de Deus na vida de Jó, perder tudo, perder sua saúde e passar um bom tempo esperando que Deus o restaurasse. Você imagine o que é um homem que nasceu para ser profeta, um homem que nasceu para ser usado por Deus. Moisés foi preservado, cresceu no Egito, estudou, se formou, fez MBA, mestrado, doutorado nas faculdades egípcias. Aí Deus disse, pronto, acabou o conhecimento humano, agora vai para o deserto. Aí passa com 40 anos, ele vai para o deserto e fica até os 80. Deus preparou Moisés durante 80 anos, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, para usá-lo por 40 anos, liderando o povo de Israel. Moisés morre com 120 anos. Deus o preparou durante 80 anos para usá-lo durante 40. Não foi difícil a sua vida e o seminário de Deus. Mas você precisa entender, meu irmão, o que esse cego entendeu. Os obstáculos não podem ser justificativas. O sonho pode não ser fácil, mas ele é possível. Se esforce, seja resiliente, mantenha o foco, renove o seu ânimo, estude mais, se informe, peça ajuda, continue firme. Olha o que o cego fez. Verso 39. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Era o obstáculo dele. Mas ele gritava ainda mais. Obstáculo. Mas ele continuou. Obstáculo. Mas ele perseverou. Aí vem alguém e diz, não é possível. Aí você se faz surdo para as palavras de incredulidade e você permanece firme. Alguém diz, acabou o dinheiro, você permanece firme. Alguém diz, esse caminho aqui vai ser mais difícil, seria mais fácil pegar um atalho. Se não for tão honesto, talvez aconteça mais rápido. Você diz, não, eu não vou quebrar princípios, eu não vou pegar atalhos, eu vou continuar firme. As limitações dele não o impediram de enfrentar. Os obstáculos são para serem enfrentados. Satanás chegou para Jesus e disse assim, você está com fome, 40 dias de jejum, está com fome, tem poder, pega essa pedra, transforma em pão, mata a fome. Era o caminho mais fácil. Jesus disse, mas nem só de pão vive o homem, ele vive da vontade da palavra do Senhor, então eu tenho que fazer a vontade do Pai, não é para transformar a pedra em pão. Não pegue atalhos, queridos, não tenha medo dos obstáculos. Aquele cego não teve medo. E aí, quando eu aponto para você essas 3 limitações que esse cego tinha, mas que não foram motivos para ele deixar de enfrentar os obstáculos, qual foi a reação de Jesus? Como foi que Jesus reagiu quando viu um cego, antenado, informado, cheio de fé e cheio de ousadia? A resposta foi, e Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Você acha que Jesus teria parado e chamado se ele tivesse parado de gritar? Você acha que se antes, logo no início, ele já se vendo como cego e já conhecendo suas limitações, dissesse, poxa, que pena, Jesus está passando, mas uma multidão dessa, nem adianta gritar, ele nem vai me ouvir.
Quando começou a gritar, a turma já mandou calar a boca? Você acha que a história teria sido registrada? O milagre teria acontecido? Ele teria alcançado a sua bênção? Não. A reação do Senhor, quando nos vê interessados, focados, nos informando, nos preparando, com a fé inabalável, sem deixar que os obstáculos, as limitações, os ventos contrários nos desanimem a continuar enfrentando e perseverando. A reação de Jesus é essa, querido. Ele para e manda chamar. Tudo na vida cristã é assim. Se você parar, a responsabilidade é sua. As situações são colocadas como gatilhos, como oportunidades. Daniel começou a orar pedindo a resposta do Senhor. Daniel capítulo 6. Orou a primeira semana, a resposta não veio. Orou a segunda semana, a resposta não veio. Ele podia ter parado. Ele saberá depois, da terceira semana, 21 dias, quando o anjo chega, aí o anjo dirá, desde a hora que você começou a orar, que a resposta saiu. Em outras palavras, era como se o anjo, ainda bem que você não desistiu de orar. Porque se você tivesse desistido de orar, olha, foi preciso que Miguel, um dos primeiros, viesse para lutar contra o príncipe da Pérsia para poder vir trazer a sua resposta. Se você tem parado com 20 dias, um dia antes, você perdia a bênção. Você percebe? Nós precisamos ter passos de fé. Quando Deus fala com Josué, que eles deviam se preparar para enfrentar Jericó, a palavra de Deus a Josué, para que Josué dissesse ao povo é, santificai-vos, porque amanhã, completa a frase, o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quando é que o Senhor fará a maravilha? Amanhã. Mas quando é que é para se santificar? É hoje. Eu semeio hoje para colher amanhã. Eu não espero a maravilha acontecer para dizer, poxa, poderia ser. Poderia ser que Deus fizesse primeiro um milagre para o povo realmente crer e dizer assim, rapaz, esse negócio é de Deus mesmo. Olha que maravilha, que milagre, vamos se santificar. Não é assim que funciona. Pelo menos não foi assim com Josué e o povo de Israel. Santificai-vos hoje. Se o povo não tem se santificado hoje, o que é que acontecia amanhã? O que é que teria acontecido amanhã, irmãos? Nada. E não está acontecendo nada na vida de muita gente. Porque hoje não está semeando, porque hoje não está agindo por fé, porque hoje está olhando para os obstáculos e está se justificando, se escondendo atrás dos obstáculos. Tem muita coisa que não está acontecendo na vida das pessoas porque elas pararam de sonhar, não é por causa da pandemia, porque elas pararam de se modernizar, de se especializar, elas pararam de acreditar, elas pararam de se perseverar, elas pararam. Mas tudo começa hoje. Eu semeio hoje. E eu certamente vou colher amanhã, porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. A reação de Jesus demonstra que Ele reconheceu a sua fé e aprovou a sua atitude. Atitude e fé caminham juntas. Não adianta eu crer e não fazer. Não adianta eu dizer que eu creio em Deus, mas os obstáculos estão me freando. Não adianta dizer que eu creio em milagres, mas eu estou abalado e com medo e desestabilizado por causa da pandemia. Eu só consigo olhar o que todo mundo está dizendo. Eu escuto o jornal, aí um diz, não, porque não sei o quê, papapá, uma briga política, papapá. Não tem um cenário que traga uma gota de esperança. Aí alguém vai dizer assim, é por isso que eu prefiro não assistir mais televisão. É outro extremo, não precisa fazer isso. Não precisa se isolar do mundo. Não precisa virar aquele bicho que bota a cabeça na terra esperando que quando passar você tira a cabeça e tudo vai estar normal, porque não é assim que funciona. Não é avestruz. A gente vai olhar para essas situações, mas a gente vai dizer ao nosso coração, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Crede em Deus. Descansa no Senhor. A OMS já disse, desdisse, e vai continuar se dizendo. E o governo, e os países, e todo mundo, porque ninguém tem controle de nada. Eles só dizem o que acham.
E eles são sinceros quando dizem o que eles acham. Mas eles só acham. Quem tem a certeza, quem dá a última palavra, quem é? Quem é? Diga, meu Deus. É o meu Deus. Quem dá a última palavra é o meu Deus. Não é o que eles dizem, é o que o meu Deus diz. E é o que o meu Deus determinou para a minha vida. Nenhum dos seus planos estão suspensos. Nenhum dos seus sonhos se apagaram, se atrapalharam, estão atrasados e foram prejudicados. Nenhum deles. A pandemia não tem poder e ninguém tem poder para atrapalhar nada que Deus planejou. Está tudo dentro do planejamento de Deus. Mas eu e você precisamos ter a visão correta. Eu e você precisamos estar preparados para as oportunidades. Mas para finalizar, há uma última coisa que eu admiro nesse cego. Além das suas limitações, a Bíblia diz que ele foi curado. E aí o que é que eu admiro nele? É que depois de liberto das suas limitações, depois de liberto delas, ele decide em gratidão seguir a Jesus. Tudo cooperando contra, multidão, zoada, gente mandando ele calar a boca, tal, ele cego, não tinha noção geográfica de nada, só tinha poucas armas a seu favor e tal, mas ele venceu todas as limitações, Jesus parou e o curou. E aí esse homem, depois de reconhecer o que Deus fez na sua vida, ele decide seguir a Jesus. Verso 42 diz, Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. As dificuldades, elas nos aproximam de Deus. As dificuldades, elas nos ensinam mais de Deus. É preciso que haja um impossível decretado na minha vida para que eu tenha o privilégio que poucos têm de ver um milagre. Só pode ver uma ressurreição quem primeiro vê o quê? Uma morte. Só pode haver uma cura quando primeiro houver um diagnóstico que diz assim, está perdido. Às vezes a gente quer a bênção. Às vezes a gente quer o agir de Deus, mas a gente não quer o processo pré, o cenário que favorece a ação de Deus. Aquele homem decidiu seguir a Jesus. A minha pergunta que eu faço é o que é que nós estamos fazendo? O que é que tem evidenciado a nossa fé e a nossa gratidão ao Senhor? Essa é a pergunta que eu tenho me feito. O que é que Jesus pode esperar da sua fé e da sua gratidão? Porque da fé daquele cego, esperou um homem que se informou, que creu e que perseverou até o fim. De um cego, Jesus viu um homem que se informou, persistiu, continuou crendo e venceu os obstáculos. O que é que ele pode esperar da sua fé? Da gratidão daquele homem, aquele homem largou tudo, ele agora podia, vendo, vou começar uma nova vida, vou casar, vou trabalhar, vou ser empreendedor, vou montar uma ONG para ajudar os cegos de Jericó, eu sou ex-cego, agora eu vou ser um ex-cego que vou ajudar os outros cegos, o sindicato. Vou ajudar o sindicato dos cegos agora de Jericó. Esse homem voltou a enxergar, mas ele não projetou nada para si, ele escolheu seguir a Jesus. O texto disse que ele passou a seguir Jesus. Ele passou a seguir Jesus. Ele estava lá no meio daquela multidão, Jesus para onde ia, sempre tinha lá uns 40, 50 que ia atrás de Jesus para todo lugar. O texto fala sempre dos 12, mas sempre tinha mulheres e tinha outras pessoas que acompanhavam Jesus. Esse homem passou a seguir Jesus. Jesus passou a ser a meta desse homem. Esse homem passou a viver para a glória de Deus. Esse foi o resultado da gratidão desse homem. A pergunta é essa: o que é que Jesus pode esperar da sua fé e da sua gratidão? Porque muitos milagres ele já fez em minha vida e na sua vida. E o que é que a gente devolveu para ele? Há muitas pessoas que já pediram emprego, aí o emprego chegou e o tempo dele na igreja acabou. Há muitas pessoas que queriam ter a oportunidade de ajudar pessoas, chegou o salário e ele nem o dízimo dá. O que é que a gente faz com a nossa fé e a nossa gratidão?
Há muitas pessoas que oram tanto para que um parente se converta. Quando o parente se converte, a primeira coisa que ele faz na semana seguinte é brigar com o parente. O que a gente está fazendo com a nossa gratidão e a nossa fé? O que Jesus pode esperar de nós, irmãos? É interessante que o texto também dirá que ele passou a seguir a Jesus glorificando, e quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. A manifestação, a transformação, a mudança de atitude daquele cego foi algo tão extraordinário que as pessoas, ao verem aquilo, foram impactadas. O que Deus fez na vida do cego transbordou. O que Deus fez na vida de Bartimeu influenciou aquela sociedade, influenciou aquelas pessoas. Elas foram contagiadas por aquilo. Aquilo serviu de testemunho. O que Deus faz na minha vida e na sua vida é para a gente usar para impactar pessoas mesmo. Deus permite que eu e você vivencie uma enfermidade para que a gente possa ser sensível às pessoas que estão enfermas. Eu acho lindo quando muitas pessoas, às vezes, passam por um problema, eles são atendidos no hospital e aí sentem o amor, o cuidado e tal. Eu vejo isso muitas vezes naqueles exemplos da AACD. Gente que começou como tendo um parente, ou às vezes ele mesmo fazendo tratamento, quando ele está recuperado, ele volta como voluntário. A gratidão dele é tão grande pela experiência, pelo carinho que ele teve, que quando ele agora está recuperado, ele volta para ser inspiração para os outros. Eu acho isso lindo. E não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com religião, mas é impressionante como a nossa ingratidão muitas vezes não permite que aquilo que aconteça conosco seja usado por Deus para abençoar outras pessoas. E aí eu aprendo e finalizo com a vida desse cego, que mais importante do que o milagre é o resultado que ele produz em nossas vidas. Enquanto você está preocupado com a sua receita financeira e pedindo um milagre de Deus, Deus está pensando e planejando como isso poderia abençoar outras vidas. Quando você está preocupado somente na sua cura, só na sua saúde ou do seu parente, certamente Deus está planejando que quando Ele agir, como aquilo vai poder ajudar outras pessoas. Ao longo dessa pandemia, um colega, ele passou por uma necessidade. E aí eu senti o desejo de ligar para ele, liguei para ele. E ele compartilhou o que estava acontecendo. Imediatamente eu disse para ele, dá uma passadinha aqui, você pode passar aqui? Quando ele passou, eu peguei o material que eu tinha para lá em casa e dei para ele. Só que no caminho, alguém liga para ele. E aí alguém estava compartilhando com ele que orasse por ele porque ele estava com a mesma necessidade. E ele não teve dúvida. Seguiu para casa daquela pessoa, abriu o que ele ganhou, dividiu meio a meio. Ele não me disse nada. Eu vim saber disso 2 meses depois. Que aquilo que eu havia destinado para ele, ele teve a compaixão de dividir com uma outra pessoa, porque ele havia ganho a bênção de Deus. Ele disse, se Deus me deu essa bênção toda, e foi uma bênção avultuosa, isso não era só para mim. Deus já sabia que essa pessoa ia entrar em contato. Amados irmãos, isso é uma maturidade espiritual extraordinária. Isso é de uma maturidade espiritual extraordinária. Você entender que o que Deus faz na sua vida não é só pensando em você, e não é só atendendo a sua oração, mas é como isso poderá servir para a glória de Deus. Porque enquanto o cego pensava em voltar a enxergar, Deus estava pensando que a cura dele e a transformação dele iria abençoar todo aquele povo. Muito mais importante do que o milagre é o resultado que ele produz em nossas vidas. Se o que Deus está fazendo está nos fazendo amá-lo mais, sermos mais fiéis e usarmos essa experiência e essas bênçãos para abençoar outras pessoas, estamos cumprindo a missão. Mas se estamos guardando tudo o que estamos ganhando só para a gente, outras pandemias precisarão vir. Outras multidões opressoras ainda precisarão cruzar o nosso caminho para que a gente aprenda a lição.
para que nosso coração esteja mais disposto a ser usado por Deus. A pandemia, ela não vai impedir nada do Senhor na sua vida, nada. Mas ela precisa lhe trazer as lições corretas. Se nós usarmos as nossas habilidades como Bartimeu usou, certamente nós vamos chamar a atenção de Jesus. Jesus vai parar e Jesus também vai nos chamar no meio da multidão. Tantas pessoas no meio daquela multidão tiveram a mesma oportunidade que o cego. E elas enxergavam, e elas ouviam, e elas sabiam exatamente onde Jesus estava. E elas podiam estar mais perto do que ele. Mas no meio de toda aquela multidão, quem conseguiu alcançar a bênção, a vitória, o sucesso, foi o cego. Porque ele nunca deixou que os obstáculos e as limitações fossem justificativas para a sua derrota. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar? E você que está em casa, nos assistindo, você pode orar aí onde você está, mas ore também. Coloque sua vida diante do Senhor. Minha palavra é essa para você. Nada está perdido. Enquanto durar essa flexibilização, abre, fecha, não pode ainda e tal, limitações e tal, planeje sua vida, meu irmão. Planeje sua vida, redirecione sua vida. Comece a conversar com Deus. Traga de volta os sonhos. Não olhe para os obstáculos. Se informe, se atualize, se aperfeiçoe. Continue firme, continue seguindo. Nada está perdido. Eu espero que nos próximos cultos de oração nós continuemos a ouvir os outros testemunhos dos milagres que Deus tem operado no meio da pandemia. De gente que quando trabalhava e ganhava dinheiro não conseguia comer camarão. De gente que quando estava com tantas facilidades não conseguia ter tempo para a família, não conseguia descansar. Que gente que estava com tantos meses, anos procurando emprego, na pandemia arrumou um emprego. Gente, milagres de Deus que não depende da circunstância, depende dele encontrar em cada um de nós um coração aprovado. Ele olhou para aquele cego, parou porque reconheceu que ele tinha fé e tinha atitude. Tenha fé e atitude. Tenha fé e atitude. Ore ao Senhor. Deixa eu orar por você também. Enquanto cada um dos irmãos vai colocando a sua vida e os seus projetos aqui diante de Deus, eu quero dizer para você que está em casa nos ouvindo, que se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é dia de você entregar o seu coração. Hoje é dia de você se tornar mais um Bartimeu, como eu me tornei, como cada um de nós nos tornamos um dia. A nossa vida colocada na mão daquele que pode transformá-la. Escreve aí nos comentários do YouTube ou do Facebook. Entre em contato comigo, igreja. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu particularmente vou ler lá os comentários. Se você fizer isso, nós vamos entrar em contato com você. Nós queremos caminhar com você, fortalecer a sua vida. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Quem pode transformar a sua vida, salvar a sua família, quem pode mudar essa realidade, livrar você dos vícios, se chama Jesus de Nazaré. Faça como aquele cego, clame a Ele. Clame a Ele. Ele vai parar, Ele vai ouvir, Ele vai lhe chamar do meio da multidão. E a multidão que enxerga, mas que não tem fé e atitude, verá um cego ser curado e voltar a enxergar e seguir a Jesus. Paizinho querido, nós te somos gratos, ó Deus, por esse culto, por esse momento, por essa noite na tua presença. Obrigado, ó Deus, pelas lições que Bartimeu nos traz. Obrigado, Deus, porque o Senhor, de fato, a cada domingo,
tem nos preparado não só para lidar com a pandemia, mas também tem nos preparado, ó Deus, para retomar as nossas vidas, retomar os nossos ministérios, retomar os nossos projetos, continuar, ó Deus, caminhando neste mundo, mas com o olhar no céu, entendendo, ó Deus, que nós somos peregrinos, somos passageiros. A nossa pátria não é aqui, Senhor, a nossa pátria é no céu. Senhor, o apóstolo Paulo dizia aos filipenses que aquilo que para ele era ganho, ele abriu mão, ele considerou perda. Para ele o viver é Cristo e o morrer era a experiência mais extraordinária de partir deste mundo para a glória eterna. Para ele o morrer é lucro. Que este amor, Deus, esteja pulsante em nossos corações, que a nossa vida, Senhor, só encontre significado se fosse uma vida prostrada aos teus pés, fazendo a tua vontade, sendo instrumento de bênção na vida de outras pessoas, usando toda a experiência e usando todas as bênçãos e oportunidades que o Senhor tem nos dado para que outras vidas sejam abençoadas. Ah, Deus, faz isso para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor.